tem que avaliar o que vai acontecer com o B. Então, vamos lá. Quando o A ficou constante, do primeiro para o quarto experimento, eu tenho que pegar sempre os mesmos experimentos, ok? Relacionar sempre os mesmos. Olha o que aconteceu com o B. Ele foi de 1 para 2. O B dobrou. Certo? Então, o B dobra. Quando o B dobra, o que acontece com a velocidade do primeiro para o quarto experimento? Ela aumenta 8 vezes, olha. Ela aumentou 8 vezes. Então, para o reagente B, ó, o dobro da concentração elevado a quanto dá o óctuplo, ou a 8ª vez da velocidade. O y aqui é 3. Então, a minha lei de velocidade aqui vai ter expoente 2 para, ou ordem 2 para o reagente A, e expoente 3 ou ordem 3 para o reagente B. Ok? Então, como que nós montamos a lei de velocidade? Dessa maneira, ó. V é igual a K vezes a concentração do reagente A ao quadrado, que foi a ordem que nós encontramos aqui, certo? Vezes a concentração do B, e só os reagentes, tá vendo? Ó? A concentração do B elevado à terceira, que é a ordem de reação dele. Ok? Essa é a lei de velocidade desses caras aqui. Aí você fala assim, poxa, mas e essa constante de velocidade? Como que a gente calcula? Então, agora, eu vou voltar com vocês lá na primeira tela. Deixa eu só limpar aqui antes de compartilhar novamente com vocês. E eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula. Ó, vou mandar a tela inteira para cá, tá vendo? Eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula a velocidade, a constante de velocidade. Pessoal, olha isso aqui, ó. Eu calculei as ordens de reação, tá? Ó, nós temos aqui ordem 2 para esse cara e ordem 3 para esse cara. Eu quero calcular a constante de velocidade. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 experimentos. Certo? 5 experimentos. Eu vou escolher um deles. Tá? Agora, eu vou escolher observando assim, ó, a linha horizontal. Então, eu vou escolher aqui o primeiro experimento. Ok? O que eu vou fazer? No lugar da velocidade, eu vou substituir o 0,2. No lugar da concentração do A, eu vou substituir por 1. E no lugar do B, eu vou substituir por 1. Ou seja, eu pego os dados do primeiro exercício e substituo aqui. Então, nós ficaríamos com 0,2 é igual a K vezes 1 elevado ao quadrado vezes 1 elevado ao cubo. O meu K vai ser igual a 0,2. Esse K, ele é 0,2 para todos os experimentos. SEV 0,2, o K vale 0,2 para o primeiro, o K vale 0,2 para o segundo, o K vale 0,2 para o terceiro, o K vale 0,2 para o quarto e o K vale 0,2 para o quinto experimentos. Porque todos esses experimentos, eles foram realizados às mesmas pressão e temperatura. Eu não tenho outra variável. Ok? E o principal fator que influencia não é nem tanto a pressão, é mais a temperatura. A temperatura é o fator que mais influencia na velocidade de uma reação. Tá? Por isso que ela tem que ser mantida constante. Aí você fala, professor, e se variar a temperatura? Varia constante. Certo? A única coisa que pode variar essa constante K é a temperatura.
Tudo bem, pessoal? Certo? Então, essa foi a lei de Goldberg e o Wade que eu passei para vocês. Tá? Muito importante saber disso. Tá bom? Aí aqui já é o equilíbrio químico. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos abrir aquela lista que eu passei para vocês pelo WhatsApp. Eu passei uma lista hoje de cinética química, certo? Então, nós vamos abrir essa lista. E eu vou resolvê-la com vocês. Aí nós vamos aplicar a lei de Goldberg. Se vocês quiserem, inclusive, começar pela lei de Goldberg, para mim tudo bem. Porque está fresquinho aí na cabeça. Tá? Deixa eu treiná-la com vocês aqui, ó. Quer ver? Vamos lá. Vou fazer isso aqui junto com vocês. Para a gente pegar a manha da lei de Goldberg. Vamos lá. Agora eu vou limpar a tinta disso aqui. Vou tirar isso aqui e vou colocar o exercício número 7 dessa listinha que eu passei para vocês. Ok? Nós vamos calcular a lei de velocidade. Nós vamos encontrar, aliás, a lei de velocidade e eu vou calcular a constante de velocidade com vocês. Ok? Então, vamos lá. Só para a gente treinar um pouquinho mais. Quando o ar de uma cidade está muito poluído, várias reações químicas podem ocorrer na atmosfera do local. Uma delas é a reação entre o dióxido de nitrogênio e o ozônio, esses dois caras aqui, ó, que forma o trióxido de nitrogênio e o gás oxigênio, como é a equação a seguir. Então, vamos lembrar que nós só precisamos saber aqui, oh meu Pai eterno, nós só precisamos saber aqui dos reagentes. Eu não preciso saber nada dos produtos. Ok? Então, ele diz assim: utilizando os dados a seguir para a equação fornecida, determine a expressão da velocidade e o valor da constante da velocidade desse processo. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, vamos escolher quem vai ficar constante e quem vai variar. Ora, gente, eu não preciso necessariamente fazer a variação na ordem que os reagentes estão. Por exemplo, eu não preciso necessariamente iniciar pelo NO2 e depois ir para o O3. Não, eu posso ir para qualquer um deles. Eu posso, por exemplo, iniciar pelo O3 e depois ver o do O2, sem crise. Não existe uma ordem para isso. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos deixar o NO2 constante aqui, ok? Ó, o NO2 ficou constante. E olha o que aconteceu com o O3, ó. Ele dobrou. Olha aqui, ó, nós dobramos a quantidade do P, do O3. Quando nós dobramos a quantidade do O3, o que aconteceu com a velocidade? Ela aumentou também 2 vezes. Então, vamos lá. O dobro, ó, deixa eu colocar aqui, ó, para o O3. Ó, o dobro da concentração elevado a quanto dá o dobro da velocidade? Que número? 2 elevado a que número dá 2? 1. Então, nós temos que, para o O3, a ordem é 1. Se você não quiser colocar nada, tudo bem, vai ser 1 do mesmo jeito. Certo? Agora, pessoal, nós temos que deixar, ó,
O3 constante. Aqui ele já variou, certo? Agora a gente precisa deixar o cara constante. Onde ele vai ficar constante? Ó, daqui para cá. Ó, aqui ele fica constante. Beleza, é o que a gente quer. O que aconteceu com a quantidade do NO2? Ela caiu pela metade. Ó, então ela foi dividida por 2. Aqui pode ser multiplicado ou dividido, tanto faz. Tá certo? O raciocínio é o mesmo. Quando a quantidade de NO2 caiu pela metade, o que aconteceu com a velocidade, pessoal? Ela também caiu pela metade. Então, eu vou usar o mesmo raciocínio, ó, para o NO2. Ó, eu vou fazer o dobro ou a divisão por 2 da equação da reação elevado ou do reagente elevado a quanto dá a divisão por 2 da velocidade? 1 também. Então, nós sabemos que o NO2 também é elevado a 1. E aí, o que nós podemos fazer? Achar a lei de velocidade. Olha como vai ser a lei de velocidade. V é igual a K vezes o NO2 elevado a 1 vezes o O3 elevado a 1. Certo? É isso aqui, ó. Essa é a lei de velocidade. E nós temos esses valores, ou seja, esses dois caras aí, nas letras C e D. Agora falta calcular a constante de velocidade. Como que nós vamos calcular a constante de velocidade? Então, vamos lá. Vamos escolher o experimento. Normalmente eu escolho o mais fácil de fazer. Então, vamos pegar aqui, ó, o experimento 1. Vou escolher o experimento 1. Então, qual é a velocidade no experimento 1? 6,6 vezes 10 a menos 2 é igual a K vezes... Qual é a concentração do NO2? 15 vezes 10 a menos 5. Vezes... Qual é a concentração do O3? Vezes 3 vezes 10 a menos 5. E aí eu calculo o valor de K. Eu vou calcular aqui com vocês. Vai ser 15 vezes 10 a menos 5, vezes 3 vezes 10 a menos 5, vai dar 45 vezes 10 a menos 10. E aí eu vou fazer 6,6 vezes 10 a menos 2, dividido por 45 vezes 10 a menos 10. Isso aqui vai dar 1,5 vezes 10 a sétima. Ó, 1,5 vezes 10 a sétima é o valor. Aí, a gente deixa a adimensional, mas se vocês quiserem fazer a análise dimensional, você vai fazer mol vezes litro, ou por litro por segundo, dividido por mol por litro ao quadrado, que é esse vezes esse aqui, ó. Certo? Então, aí você vai simplificar 1 mol por litro, aí ficaria, então, a análise dimensional ficaria mol a menos 1 vezes litro a menos 1 vezes segundo. É isso aqui. Aqui está a velocidade e aqui a constante de velocidade. Mol a menos 1 vezes litro a menos 1 vezes segundo. É assim que a gente calcula a constante de velocidade. Aí esse valor de 1,5 vezes 10 a sétima
ele vai servir para os 3 experimentos. Então, aí agora ele pode falar assim, e se o NO2 aqui for 5 mol por litro e esse O3 for 10 mol por litro? É fácil, eu faço V igual a K vezes 1,5 vezes 10 a sétima vezes 2 mol por litro vezes 10 mol por litro. Pronto. A gente encontra a velocidade que vai ser a reação quando as concentrações dos meus reagentes forem essas que eu passei para vocês, que eu dei como exemplo. Ok? Lá na nossa equação, espera aí que tem uma pergunta. Quando dobra a velocidade, x é sempre 1? Não. Não. O x ele só vale 1 porque a gente fez a análise da equação. Olha aqui, ó. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se aqui, ó, fosse 2 e aqui, por exemplo, fosse 4, então aqui, ó, ao invés de 2, seria 4. A ordem seria 2 e não 1. Então aqui seria NO2 ao quadrado, aqui ficaria ao quadrado. Certo? Quem determina a ordem da reação somos nós. Nós é quem determinamos. Então aqui só deu 1 por quê? Porque aqui era 2. Então, ó, esse 2 elevado a quanto dá esse 2 aqui? Então aí ficaria assim, ó, deu 1. Então a ordem de reação aqui é 1 e aqui vai continuar sendo 1. Certo? Não importa se ele dividiu ou se ele multiplicou, a ordem quem determina somos nós. Tá certo? Na realidade, nós não. É a análise que nós fazemos do experimento. Ok? Deixa eu pegar outro aqui, ó. Vou pegar outro exercício aqui para mostrar novamente. Vamos lá. Eu vou apagar esse aqui. Tem alguém copiando ou eu posso apagar? Pode apagar? Pela Letícia, tudo bem? Foi só você quem se manifestou, então vamos lá. Eu vou apagar a tinta. Vou apagar esse cara aqui também. E já vou jogar outro exercício, tá? Esse aqui com números um pouquinho mais... um pouquinho menos agressivos, vamos colocar assim. Então, vamos lá. Aqui ele deu o número do experimento, certo? Deu uma equação genérica, ok? A mais B. Então, nós estamos falando apenas dos reagentes. Então, vamos lá. É só sobre esses 2 caras que nós vamos falar. Nós não falamos de produto aqui, ok? Então, olha só. Assim, a gente tem aqui cada experimento com as suas concentrações, né? Ele foi variando, e nós vamos ver o que acontece com a velocidade em função da variação do reagente. Então, como eu havia dito, não existe uma ordem, né? Eu não preciso começar pelo reagente A necessariamente a alteração. Eu posso começar pelo reagente B, certo? Pode começar pelo A? Pode, não tem problema, tá? O importante é que, se você for avaliar o B, é o B quem tem que variar, o A não pode variar. Se você for variar o A, o B tem que ficar constante, ele não pode variar. Eu posso variar apenas um deles. Então, vamos lá. Ó, do primeiro para o segundo experimentos, o A ficou constante. Beleza? O que aconteceu com o B? O B dobrou. Opa, o B dobrou. Quando o B dobra, o que acontece com a velocidade? Também dobra. Então, vamos lá. Para o reagente B. Quando a concentração dobra, então o dobro da concentração, elevado a quanto vai dar o dobro da velocidade?
Isso aqui vai dar 1. Então, eu sei que, em relação ao B, a ordem de reação é 1. Ok? Agora, eu tenho que deixar o A constante, o B constante, e vou variar o A. Certo? Então, olha só, eu vou pegar do primeiro, para avaliar o A, eu vou pegar do primeiro ao quarto experimentos. Pegar esse e esse. Por que que eu vou pegar esses dois? Vou mostrar lá. Do primeiro para o quarto, olha o que acontece com o B. O B fica constante. Do primeiro para o quarto experimentos. Certo? O que que acontece com o A? Olha o que aconteceu com o A. O A dobrou. Deixa eu colocar aqui mais para cá. O A dobrou. Quando o A dobrou, pessoal, o que que aconteceu com a velocidade aqui, Ela permaneceu constante. Olha que interessante isso. Eu variei a concentração do A e a velocidade não alterou. Então, ser constante, pessoal, é a mesma coisa que multiplicar por 1. Multiplicar ou dividir por 1. Então, para o reagente A, o que que aconteceu? Quando eu dobrei a concentração, então o dobro da concentração elevado a que número dá 1 da velocidade? Porque é constante, é como se fosse vezes 1. Então, esse x aqui, ele vai ser 0. Então, o A vai ter a ordem 0. Ele não interfere na velocidade da reação. Então, nós teríamos assim, V é igual a K vezes o A elevado a 0 vezes o B elevado a 1. Como A elevado a 0, ou todo número elevado a 0, dá 1, então nós podemos escrever assim a lei de velocidade. V é igual a K vezes B elevado a 1. Essa é a resposta do exercício. Alternativa correta, letra C. Olha aqui. Tudo bem? Agora, por que que deu 0 aqui o expoente? Porque nós determinamos aqui, nós deixamos o B constante, variamos o A, nós dobramos a quantidade do A, e quando a gente aumentou a quantidade do A, a velocidade não aconteceu nada, certo? Ela continuou constante. Então, o A não interfere na velocidade. Ok? Tudo bem até aí? É assim que a gente determina a ordem de reação. Então, não existe um padrão, pessoal, tipo assim, se for dividido por 2 aqui, o expoente vai ser 1. Não. Você tem que olhar o que aconteceu com a concentração. Se ela dobrou, se ela dividiu por 2, se ela quadruplicou, se ela dividiu por 4, enfim. Em função dessa variação, o que aconteceu com a velocidade? Dá uma olhada nesse que eu acabei de fazer com vocês. O B, ele dobrou, a velocidade dobrou. Em função desse dobro e desse dobro é que eu calculo aqui. Esse dobro, o primeiro, que é o da concentração, certo? Eu jogo dentro do colchete, elevado a x. Esse aqui, que é o da velocidade, eu jogo fora do colchete aqui, depois do igual. Aí eu encontro o expoente. Olha aqui, Aí o A dobra. O B mantém constante, então ele não vai interferir na nossa velocidade, certo? Quando o A dobra, ou seja, eu joguei 2 vezes a quantidade dele lá, a velocidade ficou a mesma. Ou seja, o A não interfere na velocidade da reação. Eu posso aumentar, diminuir, fazer o que eu quiser com ele. Ele não vai alterar a velocidade. Tudo bem? E aí,
Ah, você fala, mas e se a gente quiser calcular a constante de velocidade? Então, vamos fazer o seguinte, vamos escolher o primeiro experimento? Então, ó, com base no primeiro experimento. Qual que é a lei de velocidade? V é igual a K vezes B elevado a 1, certo? Então, qual é a velocidade do B, a velocidade no primeiro experimento? 0,2. 0,2 é igual a K vezes... Quanto vale o B? 1. 1. Elevado a 1. Ah, o A não usou? Não, o A não vai usar porque ele não entra na velocidade da reação. Agora, se você quiser calcular assim, ó, deixar dessa maneira aqui, ó, aqui em cima, você pode fazer assim, ó. 0,2 é igual a K vezes 1 elevado a 0, ó, 1 elevado a 0 vezes 1 elevado a 1. Certo? Tanto faz você usar essa daqui como essa. Eu aconselho vocês usarem só essa. Nem precisa do reagente A. Certo? Mas poderia ser feito como aqui embaixo? Poderia, sem problema nenhum. Tá? Só que aí você tem que demonstrar a ordem 0 para o reagente A. Ok? Quanto dá esse K aqui? 0,2. Ah, todo o valor de K vai ser 0,2? Não. No exercício anterior nós achamos lá 1,5 vezes 10 a sétima. Então, não necessariamente ele precise ser 0,2. Foi uma coincidência. Tudo bem? Aí eu vou fazer o último, o 10º exercício da listinha, só para a gente fixar a lei de Goldberg. Ok? Deixa eu limpar a tela. Espera lá. Vou limpar a tela aqui. Meu Deus do céu. Tudo é mais chato. Aí. Aí. Vou pular esse aqui. Não, também. Chegou. Então, vamos lá, pessoal. Ó, agora nós temos lá a reação em fase gasosa, 10º exercício, tá? Provavelmente esse seja o último que nós faremos hoje, tá? A gente tem 8 minutos de aula só. Tá? Vamos tentar terminar esse exercício aqui. Então, vamos lá. Nós temos a reação em fase gasosa. Então, aqui os reagentes A e B. Lembrando que eu só dependo desses reagentes. Certo? Só dependo dos reagentes, não dependo dos produtos. Ok? Tanto é que só eles estão demonstrados aqui. Foi estudada em diferentes condições, tendo sido obtidos os seguintes resultados experimentais. Então, nós temos o primeiro experimento aqui, o segundo e o terceiro. A partir dos dados acima, determine a constante de velocidade da reação. Para determinar a constante, a gente precisa determinar primeiro as ordens. Então, vamos lá. Ó, agora, eu vou começar pelo A. Quer ver? Ó? O que acontece com o B do primeiro para o segundo experimentos? Ó, o B fica constante. O que acontece com o A? O A dobra. Quando o A dobra, o que acontece com a velocidade? Ó, ela fica 4 vezes maior. Então, vamos lá? Para o reagente A. Para o reagente A. Ó, o que aconteceu com a concentração? Dobrou. Então, o dobro da concentração elevado a quanto dá... O que aconteceu com a velocidade? Ficou 4 vezes maior? Então, aqui está 4. Ok? Então, 2 elevado a quanto dá 4? 2. Então, significa que o reagente A tem ordem 2. O expoente dele é 2.
Agora, nós vamos ver o B. Vamos ver o que acontece com o B. O B agora tem que variar e o A vai ficar constante. Então, olha aqui, ó. Do segundo para o terceiro, o A fica constante. O que acontece com o B? Ó, o B fica 2 vezes maior, ele dobra. Quando o B dobra, o que acontece com a velocidade? Ela fica 4 vezes maior. Então, ó, para o reagente B, dá uma olhadinha, ó. Aqui, o dobro da concentração elevado a quanto dá o quádruplo da velocidade. Então, agora aqui o x aqui também dá 2. Ou seja, eu tenho para o reagente B ordem 2 também. Os dois têm ordem 2. Então, o que nós vamos fazer? V é igual a K vezes A elevado ao quadrado vezes B elevado ao quadrado. Vamos escolher o experimento. Eu escolho sempre o primeiro. Normalmente o primeiro é o mais simples deles. Tá? Então a gente vai colocar aqui, ó. Vamos tirar os dados do primeiro experimento. Ah, pode ser do segundo experimento? Pode. Pode ser do terceiro? Pode. Pode ser do 11º? Pode. É qualquer linha horizontal dessa que você pegar aqui e substituir os valores. Então vamos lá. No primeiro experimento, o V é 3 vezes 10 a menos 5. É igual. K é o que eu quero, vezes. O A é 1 vezes 10 a menos 3, ou só 10 a menos 3 ao quadrado, vezes 10 a menos 3 ao quadrado, que é o que o valor do B também. Ok? Então, vamos lá. 3 vezes 10 a menos 5 é igual a K vezes 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6. 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6. Aqui eu tenho uma multiplicação de bases iguais. Então, 3 vezes 10 a menos 5 é igual a K vezes 10 a menos 12. A gente permanece a base e soma os expoentes. Então, K vai ser 3 vezes 10 a menos 5 sobre 10 a menos 12. Isso aqui, ó, é uma divisão de bases iguais, então eu vou permanecer a base e vou subtrair os expoentes. Menos 5 menos o menos 12. Menos com menos dá mais, então nós teríamos K é igual a 3 vezes 10 a menos 5 mais 12. Isso aqui vai dar 3 vezes 10 a sétima. Esse é o valor da constante K que ele pede no exercício. Aí o exercício todo para vocês aproveitarem. Certo? Então, notem que os expoentes nós determinamos pela análise dos experimentos que ele passou para a gente. Então, não existe uma regra que quando é sempre 2, de um lado vai ser sempre 2 o expoente, ou vai ser 1 expoente. Não. Nós é quem determinamos esses 2 expoentes. Isso porque, estou falando 2 expoentes, porque eu tenho 2 reagentes. E quando nós temos 3 reagentes, por exemplo? E quando nós temos 4 reagentes? A gente vai ter 4 colunas. Reagente A, B, C e D. Eu vou variar um, os outros 3 têm que ficar constante. Aí eu vario o segundo, os outros 3 ficam constantes. Vario o terceiro, os outros 3 ficam constantes. E assim sucessivamente. Analiso a ordem por ordem de reação. E ao final, a constante de velocidade. Então a nossa constante de velocidade aqui, ó, ela vai ser usada 3 vezes 10 a sétima, ela vai ser usada no primeiro experimento, no segundo experimento e no terceiro experimento. A partir de agora, sabendo o valor do K, eu consigo calcular o V para qualquer concentração de A e B. Eu sei que a ordem é 2,
Então, por exemplo, se aqui for 2 mol por litro, aqui vai para 4. Se aqui for 5 mol por litro, aqui vai para 25. 4 vezes 25 dá 100. É só eu multiplicar o valor do K por 100, eu chego na velocidade da reação. 3 vezes 10 a nona. Então, nós conseguimos prever ou calcular a velocidade da reação só utilizando o valor da constante de equilíbrio e as ordens de reação que nós mesmos determinamos na análise dos dados do exercício, dos dados dos experimentos, perdão, que ele passou para a gente. Tudo bem? Beleza? Então, pessoal, falta menos de 1 minuto para acabar a nossa aula. Então, eu não vou me estender, não vou fazer mais nenhum outro exercício com vocês, tá? Menos de 1 minuto, não tem nem como, não dá nem para terminar de ler o primeiro exercício. Então, eu desejo a todos um bom final de semana, certo? E a semana que vem a gente termina essa lista e já começa a parte de equilíbrio molecular, certo? Boa noite também para você também, Flávio. A gente começa a parte de equilíbrio químico, tá certo? Boa semana para você também, Samuel. E equilíbrio químico é extremamente importante, tá bom? Obrigado, Letícia, para você também. Tá bom, gente? Até semana que vem, então. Bom final de semana a todos e cuidem-se, ok? Tchau, tchau.